Você sabe que antes de lermos a Bíblia, é importante orar para ouvir a voz de Deus e ter sabedoria dos altos céus para compreender a palavra do Senhor. Vamos orar então? Querido Pai, bondoso Deus, dá-nos sabedoria para compreender mais um capítulo da Sagrada Escritura. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós começamos o livro de Daniel ontem, hoje estamos em Daniel capítulo 2, que é um grande capítulo da Bíblia. É o capítulo que apresenta um resumo da história em poucos versículos e poucas linhas. Nele, Nabucodonosor começa falando de Nabucodonosor e mostra que Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, ele se esquece do sonho. Ele tem um sonho, fica perturbado, se esquece e então chama todos os caldeus, os magos, para relatar o sonho. No capítulo 2, por exemplo, verso 1 e 2, diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, este teve um sonho, seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. O reinado de Nabucodonosor teve início em 605 a.C. Portanto, provavelmente essa visão foi ali mais ou menos no ano 603 a.C. No versículo 2 e 3, diz então: chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. O vocábulo hebraico traduzido aqui por magos refere-se àqueles que usavam a pena, ou seja, muito provavelmente a pessoas que conheciam os escritos babilônicos sagrados. Os astrólogos estudavam as estrelas, os encantadores recebiam poder dos espíritos malignos. A denominação caldeus, que aparece aqui também, provavelmente se refere a uma classe de homens sábios. E a ordem do rei era muito severa e clara. O versículo 5, respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, todos serão despedaçados e as vossas casas destruídas, feitas em monturo. A expressão despedaçado aqui refere-se à prática antiga do esquartejamento. Era forte a pena se eles não conseguissem dar o segredo, o resultado, ou interpretação do sonho. E é interessante que Nabucodonosor, ele não conta o sonho. Ele quer que eles interpretem, contem o sonho para ele ter certeza que a interpretação seria verdadeira. Então ele diz o seguinte: se não me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas. Se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Mas responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e então lhe daremos a interpretação. Mas o rei tornou e disse: percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que mude a situação. Então eles queriam saber o sonho para poder inventar uma interpretação, mas o rei pegou isso e disse: conte-me o sonho e eu saberei que a interpretação é verdadeira. Eles não souberam, eles então foram condenados à morte pelo rei. No verso 16 e 18, aparece algo interessante. Versos 16 e 18 diz assim: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. O fato é que os magos, os feiticeiros não puderam dar a interpretação ao rei. O rei condenou todos à morte, inclusive Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Foram todos condenados à morte. Daniel então pede um tempo ao rei e disse: Deus dará essa interpretação ao Senhor. Eles começaram a orar, ele pediu para que seus amigos orassem todos juntos, para que Deus desse a interpretação. Então, Daniel
pede aos seus colegas para orarem, porque ele sabia que a oração era o primeiro passo diante de uma situação de crise. No entanto, ele não ora sozinho. Como disse, seus amigos oram com ele. Daniel busca conselho com seus amigos, que apresentam juntos o caso a Deus. O Deus dos céus é um título usado aqui por Daniel e muito usado em outros textos do Antigo Testamento também, enfatiza o domínio de Deus sobre tudo. No versículos 28 a 30 aparece a expressão fim dos dias, uma expressão utilizada frequentemente para se referir ao fim dos tempos, quando Deus intervirá na história humana para estabelecer o seu reino eterno. No capítulo 2, Nabucodonosor viu no seu sonho uma estátua que resume a história das nações. Deus deu a Daniel a revelação. Então aqui no capítulo 2, no versículo 19, diz que foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus, bendito seja o Deus do céu, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é sabedoria, é ele quem muda os tempos, as estações, remove e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, Daniel foi ter com o rei e aí disse o seguinte: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E ele revelou os mistérios. No versículo 32, por exemplo, lhe disse assim: a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Então ele disse: rei, você viu uma grande estátua. Versículo 31, né? Uma grande estátua. E essa estátua tinha cabeça de ouro. A cabeça representava o Império Babilônico. Versículo 37 e 38 amplia isso. E ela está em paralelo com o símbolo do leão com asas de águia, mencionados no capítulo 7, versículo 17. O peito e os braços de prata, mencionados no verso 32, representavam um reino que dominaria o mundo depois de Babilônia. Versículo 39 amplia. Esse reino seria o reino medo-persa. E ele está em paralelo com o símbolo do urso levantado sobre um dos lados, com 3 costelas na boca, mencionados no capítulo 7, verso 17, e também com o carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro, mencionado no capítulo 8, verso 20. O ventre e os quadris da estátua eram de bronze. Ele representava o reino que viria depois dos medos e persas, dominaria os medos e persas e o mundo. Apontava para os gregos. Versículo 39 amplia isso. E está em paralelo com o símbolo do leopardo com asas de ave e 4 cabeças, mencionado no capítulo 7, versículo 17. E também está em paralelo com o bode com chifre notável entre os olhos. O grande chifre se quebra e é substituído por 4 chifres no capítulo 8, verso 21 e 22, representando que este reino, que viria depois, o reino dos gregos, seria dividido em 4 reinos. Ele viu que a estátua tinha pernas de ferro e pés de ferro e barro. Verso 33. E representava o Império Romano político que venceria os gregos e dominaria o mundo e seria enfraquecido pela divisão do Império. E também representa os pés de barro e ferro, o Império Romano religioso. Está em paralelo com o símbolo do animal feroz, com dentes de ferro, 10 chifres, e um chifre pequeno com olhos de homem e uma boca, mencionado no capítulo 7, versos 7 e 8, e com um chifre pequeno que se torna extraordinariamente grande, mencionado no capítulo 8, versos 11 a 13. O sonho termina com a figura de uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, que atinge a estátua e destrói a estátua. O versículo 34 diz: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio,
e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Essa pedra, retratada no versículo 34, quando diz, quando estávamos olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Essa pedra representa o reino de Deus, que nunca mais passará. O verso 44 a 45 diz o seguinte: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Diz aqui ainda no versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e subsistirá para sempre. Então ele representa a volta de Jesus, conforme João 14, verso 1 a 3, Mateus 24, versos 30 e 31 e outros versos da Bíblia. Jesus virá para estabelecer o seu reino, para dar fim ao pecado e às suas consequências, para eliminar as injustiças e os injustos, para dar vida eterna aos fiéis, filhos de Deus. Vivemos no tempo do fim. Sabemos que Jesus, a rocha dos séculos, virá em breve como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para encher a terra com sua glória. Portanto, Daniel capítulo 2 me faz entender que se tudo aquilo que ele profetizou se cumpriu literalmente, a volta do Senhor Jesus também se cumprirá. Daniel capítulo 2 me faz entender que confiamos e seguimos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não conhece limites, um Deus que está presente e comanda a história. Confie nesse Deus e Ele seguramente te abençoará. Vamos orar? Querido Pai, abençoa-nos para que possamos confiar em Deus, seguir a Deus e entregar nossa vida a Deus a cada dia. Ele comanda a história e comanda a nossa vida também. Por isso nós te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém.